Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui e estamos para mais uma semana desse período de aulas à distância, desse período de videoaulas. E como vocês podem bem ver, esse vídeo aqui é sobre a nossa disciplina de História, onde o tema é os temas bimestrais nos vestibulares. Como assim os temas bimestrais nos vestibulares? Vou explicar para vocês. Nesse segundo bimestre, a gente está trabalhando na nossa disciplina de História com a Primeira Guerra Mundial, com a década de 1920 e com a crise de 1929, que a gente pode chamar de Grande Depressão. Então, o que eu fui e fiz para esta aula? Eu selecionei 5 questões de vestibulares para a gente ver como os vestibulares tratam, como eles caem, como eles cobram em suas respectivas provas, e aí a gente vai ver cada uma dessas 5 questões, e aí a gente vai discutir e vai fazer uma espécie de uma revisão também em relação a tudo aquilo que a gente já trabalhou. Beleza? Então, a gente vai ver questão por questão, e aí a gente vai ver qual é a opção certa, qual não é a opção certa, e explicar o porquê de cada opção. Beleza? Então, explicado o que a gente vai fazer hoje, eu acho que a gente pode começar a trabalhar com as nossas questões. Então, vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte aqui para a gente, ó. Foi em 1914 que acabou o século XIX. De 1815 a 1914, a Europa desfrutara um século de paz. Nesse século, a burguesia pôde consolidar o seu poder e o imperialismo colonialista ia bem, obrigado, na África e Ásia. A Guerra de 1914 caiu como uma bomba neste paraíso. A Primeira Guerra Mundial descortinou uma série de conflitos camuflados neste paraíso, tais como a. A luta pelas terras conquistadas na América e manutenção do tráfico de escravos. B. A disputa de mercados mundiais pelas nações europeias imperialistas como Inglaterra, Alemanha e França e a opressão aos movimentos nacionalistas na África e na Ásia. C. A difusão do movimento socialista em países como a Inglaterra e França, com o advento da Revolução Russa. D. A disputa dos mercados consumidores europeus pelas nações independentes da África e da Ásia. E. A luta dos americanos e brasileiros pelo controle dos mercados fornecedores de matérias-primas japoneses e africanos. Então, beleza, lemos aqui todas as opções. E aí, vamos voltar aqui o texto rapidinho. Então, olha só. O texto ele fala o seguinte, que só foi em 1914, para o autor do texto, que aí a questão nem trabalha com qual é o autor efetivamente, que para ele acabou o século XIX. Então, quando a gente coloca sobre o século XIX, a gente coloca que, oficialmente, né, que é o normal, que é o aceitado, o século XIX ele vai lá e termina em 1900. Para o autor, este século ele só vai terminar 14 anos depois, quando tem a Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial se inicia efetivamente. E aí ele coloca que de 1815 a 1914, a Europa desfrutara de um século de paz. Nesse século, a burguesia pôde consolidar o seu poder. E aí a gente começa a falar sobre a ideia da Segunda Revolução Industrial nessa parte aqui. E o imperialismo colonialista ia bem, obrigado na África. Ou seja, a gente coloca que o imperialismo ocorreu, o imperialismo existiu, e que durante todo o século XIX até o ano de 1914, esse imperialismo ia muito bem. E aí vem a pergunta e fala o seguinte: a Primeira Guerra Mundial descortinou uma série de conflitos camuflados neste paraíso, tais como. Vamos ver aqui qual é a resposta da gente, que é a letra B. A disputa de mercados mundiais pelas nações europeias imperialistas, como Inglaterra, Alemanha e França, e a opressão aos movimentos nacionalistas na África e na Ásia. Então vamos lá, gente. Durante o século XIX, a gente vai observar, e é isso a gente trabalhou na nossa aula de Primeira Guerra Mundial, a nossa primeira parte de Primeira Guerra Mundial. Eu lembro que eu falei com vocês que durante todo o século XIX, ou até a metade do século XIX, a Europa ela vivia numa situação de tranquilidade. Tá? Então, ela vivia numa situação de normalidade. Por que eu digo essa situação de normalidade? E aí eu lembro que eu falei com vocês que era uma situação de normalidade com muitas aspas. Porque essa normalidade europeia
era uma normalidade baseada num controle das nações tidas como tradicionais. Então, a gente vai observar que até a primeira metade do século XIX, a Europa ela era marcada por um controle político-econômico francês e inglês. E aí, a partir da segunda metade, a gente vai notar que vai surgir com grande força a ideia dos nacionalismos europeus. A gente vai notar que vai começar a surgir esses processos de unificação, né? Vai surgir a Itália, vai surgir a Alemanha, essas questões como um todo. Porém, um grande ponto de transformação dentro do continente europeu vai ser a ideia da segunda revolução industrial e, obviamente, a questão que surge com o imperialismo. Dentro dessa ideia do imperialismo, a gente vai observar que, para atender às necessidades econômicas dos países que estão desenvolvendo suas respectivas economias por conta da segunda revolução industrial, vai ocorrer uma disputa muito forte de territórios no continente africano e no continente asiático. Então, a gente nota que, a partir da segunda metade do século XIX, os países europeus eles vão começar a entrar em um processo de disputa em busca de territórios no continente africano e no continente asiático. Primeiro, para expandir os seus mercados consumidores e, segundo, para eles conseguirem matéria-prima com custo muito reduzido, ou a gente pode dizer que um custo zero, já que eles iam ocupar estes territórios. Então, a gente vai notar que, a partir do momento em que esses países começam as suas disputas por territórios no continente africano, no continente asiático, isso vai gerar uma série de rivalidades que, mais à frente, vai se transformar ou vai ser um dos fatores que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Obviamente, a gente não pode colocar que a disputa por territórios dentro do movimento imperialista é a única e a grande causa da Primeira Guerra Mundial. Não é. Existe uma série de fatores. Dentre esses fatores, a gente coloca a ideia do nacionalismo e por aí vai. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que esse é um grande fator, é um fator extremamente importante. Então, a gente coloca que é a B por conta disso, porque o imperialismo ele vai gerar um processo de rivalidades entre os países europeus que estão disputando o mesmo território. Então, a resposta aí é B por conta disso. Vamos ver onde está o erro nas outras opções? Vamos lá. A fala o seguinte: a luta pelas terras conquistadas na América e a manutenção do tráfico de escravos. Não. A luta pelas terras conquistadas na América, vamos lá, o processo de colonização da América foi lá no século XVI, então não tem nada a ver aqui. E a manutenção do tráfico de escravos, também não, tem nada a ver. A C, a difusão do movimento socialista em países como Inglaterra e França, com o advento da Revolução Russa. Gente, essa não tem nada a ver também. Né? Não tinha nem ocorrido a Revolução Russa ainda. Revolução Russa só em 1917. Talvez essa seja aí que não tenha, que seja mais errada de todas. A D, a disputa dos mercados consumidores europeus pelas nações independentes da África e da Ásia. Não, gente, tem nada a ver também. Isso aqui é um absurdo. Essa questão também essa opção é um absurdo. E a E, a luta dos americanos e brasileiros pelo controle dos mercados fornecedores de matérias-primas japonesas e africanas. Gente, isso aqui também não tem nada a ver. O que o Brasil tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Basicamente nada. Então, não pode ser nenhuma dessas opções. Então, por exclusão, também você conseguir fazer, porque essas opções elas estão bem absurdas. Tá? Então, a gente consegue ver que essa aqui é uma questão de vestibular. Onde eu peguei essas questões, né, eu não consegui achar de onde que elas vinham. Então, assim, a gente está observando que o vestibular ele não é um bicho de sete cabeças, como geralmente a gente tenta pintar. Ele é bem mais tranquilo do que a gente imagina. Essa questão aqui é de vestibular, super, hiper tranquila. Né? Baseado no que a gente já viu, a gente conseguiria responder essa aqui tranquilamente. Tá? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Ela fala o seguinte, ó. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão, aí vem lá, a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo.
B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Então, vamos ver aqui qual a nossa opção certa. A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Então, vamos ver porque essas são as opções corretas. Seguinte, olha lá o que o texto da questão pede, fala para a gente. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Então, ele já está, deixando claro para a gente que ele quer falar sobre a primeira metade do século XX. Quando ele coloca sobre a primeira metade do século XX, então a gente já pode, tirar algumas coisas daí. Então, vamos lá. Na E, olha só, fala sobre a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. A Revolução Bolchevique, se a gente parar para pensar, foi em 17, então está nessa primeira metade do século XX. Tranquilo. Só que ele vem e fala o imperialismo. Quando a gente fala imperialismo, a gente está falando no século XIX, a gente não está falando do século XX. Então, a gente já pode excluir essa opção aí. E ele também fala sobre a unificação da Alemanha. Também foi no século XIX. Então, a gente tira a E da jogada, principalmente por conta do imperialismo e a unificação da Alemanha. Vamos aqui agora para D. A corrida armamentista. Pode ser, porque ocorreu nessa primeira parte. Eu estou pensando só no aspecto do tempo cronológico, tá? O terceiro mundismo e o expansionismo soviético. Essa ideia de terceiro mundismo é na segunda metade do século XX. Então, não poderia ser baseado nisso daí. Então, a gente já poderia excluir também do ponto de vista cronológico. Vamos lá. C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. Revolução Cubana é 1959. Então, não pode ser também. Vamos excluir mais uma vez por conta de uma questão cronológica. A B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Corrida nuclear, toda vez que a gente trabalha, a gente fala sobre Guerra Fria. Guerra Fria, ela é segunda metade do século XX. Então, também não pode ser. Repara que só a gente sabendo os períodos, a gente nem necessariamente precisava saber o ano perfeitamente, o ano corretamente, mas só a gente sabendo uma ordem cronológica dos fatos e de qual época ele é efetivamente, a gente conseguiu matar essa questão aqui com uma grande facilidade. Então, a crise do colonialismo, quando a gente começa a observar que os países eles vão entrar em conflitos por conta dessas questões imperialistas, por conta dessas questões colonialistas, a ascensão do nacionalismo, e aí a gente trabalhou na nossa aula falando lá sobre a ideia do pan-eslavismo, que era crescente, e o do totalitarismo também, que vai crescer, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando eu falei com vocês sobre as consequências do Tratado de Versalhes. Então, a segunda questão, a gente conseguia matar ela tranquilinha, não tinha muito erro, uma questão bem fácil mesmo. Então, conseguimos fazer essa segunda questão aqui só por exclusão. Repara, só por exclusão. Você não precisava saber efetivamente as questões internas, vamos colocar assim, de cada um desses processos aqui. Então, se você soubesse em ordem cronológica qual seria a ordem dos fatos históricos, a gente já conseguia matar essa questão aqui na maior facilidade, igual a gente fez. Beleza? Fechamos aqui a número 2. Vamos aqui para a número 3 e fala o seguinte, ó. A guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas num lapso de tempo durante o qual o desejo de rivalizar através de batalhas é suficientemente reconhecido. Esse texto aí é do Thomas Hobbes, o filósofo inglês. De acordo com o texto de Hobbes, podemos fazer uma aproximação com a Primeira Guerra no sentido de, aí vem a e fala o seguinte,
entre 1871 e 1914 foi um momento chamado de paz armada. Todos se preparavam para uma possível guerra, mas não esperavam que de fato pudesse acontecer. B. Não houve preparação alguma para uma possível guerra, uma vez que desde 1871 não houvera nenhum conflito direto entre as nações. C. Os estados não eram obrigados, em tempos de paz, a se prepararem para possíveis guerras. D. Não pode-se vincular a acumulação de armamento com a situação explosiva que tornou-se a guerra. E as guerras só podem ser compreendidas, segundo Hobbes, se houver um confronto direto. Então vamos lá. Ele diz aqui para a gente que a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas num lapso de tempo durante o qual o desejo de rivalizar através de batalhas é suficientemente reconhecido. Então ele coloca que a guerra não está só durante o processo de luta, mas vem desde antes, quando já se entende que há um desejo de rivalizar entre as nações. Então, baseado nisso no que o Hobbes está falando, a gente já pode excluir a opção de letra E. As guerras só podem ser compreendidas, aqui está um 100, perdão pelo erro de digitação, gente, segundo Hobbes, se houver um confronto direto. Não, o Hobbes está colocando aqui, quando já há o desejo de rivalizar, isso já é uma guerra. Então, ele está anulando essa opção aqui. Beleza, vamos ver então qual é a opção correta agora entre a A e a D. A nossa opção correta é a letra A. Entre 1871 e 1914, foi um momento chamado de paz armada. Todos se preparavam para uma possível guerra, mas não esperavam que de fato pudesse acontecer. Então, esse período, gente, é um período muito importante, porque a gente vai notar que durante esta ordem cronológica que a gente está trabalhando aí, existia uma rivalidade muito grande entre os países europeus, como já coloquei na questão anterior, por conta das rivalidades baseadas na disputa dos territórios africanos e asiáticos. Então, conforme foi se desenvolvendo o processo, o período do imperialismo, as nações europeias elas começaram a entrar em conflito muito grande. E dentro desse conflito gerou-se, obviamente, rivalidades e os países eles começaram a se preparar para uma possível guerra que viesse a acontecer. Então, dentro desse período, dessa fase que o autor está colocando, que a questão está colocando, entre 71 e 1914, os países europeus eles entendiam que essas rivalidades geradas por conta do imperialismo, em algum momento poderia gerar alguma guerra. E era necessário, então, que eles estivessem preparados para esta guerra. Então, a gente vai notar que eles começam a se armar, eles começam a produzir armamento em larga escala para a ocorrência de uma possível guerra. E aí, a gente chama que essa fase é a fase da paz armada. Ou seja, eles estavam em paz, porque, de certa forma, não estava tendo nenhum conflito bélico entre as nações, mas esse desejo de rivalizar ele já estava inserido na mentalidade, ele já estava inserido na cabeça desses países, se é que a gente pode dizer assim, de forma fantasiosa. Então, já havia esse desejo, ou eles sabiam dessa intenção de que em algum momento isso aconteceria. Então, eles vão se armando, mas eles ainda estão em paz de certa forma. Por isso, a gente coloca que eles estavam vivendo uma paz armada. Tá? Então, a opção aí é a A. Vamos ver aqui a B. Não houve preparação alguma para uma possível guerra. Não, jamais, gente. Houve uma preparação para uma possível guerra, sim. Já havia essa noção, já havia essa percepção de que em algum momento eles entrariam em conflito. Então a B não pode ser por isso. A C, os estados não eram obrigados em tempos de paz a se preparar. Lógico que são. Né? Os países, eles mesmo estando em paz, eles vão se preparar, porque eles não sabem como que vai se dar a relação diplomática entre países de uma hora para outra. Então, eles estavam se preparando sim. Vamos ver aqui, D, não pode se vincular a acumulação de armamento com a situação explosiva. Lógico que pode. Lógico que podemos vincular com a acumulação de armamento com a situação explosiva. Né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. Beleza? Então, a A, né, é a resposta
mais perfeitinha aqui para a gente e, consequentemente, ela é a resposta correta. Vamos para a nossa penúltima questão, a questão de número 4, que fala o seguinte, ó. Inicialmente favorecida pelas condições internacionais do pós-Primeira Guerra, a economia dos Estados Unidos conheceu um período de forte expansão e euforia nos anos 20. Todavia, ao final dessa década, o país seria um dos focos da crise mundial de 1929 e da Grande Depressão que a seguiu. Um dos motivos dessa violenta reversão de expectativas foi, então repara, a questão ela já está diferenciando para a gente. A crise de 29 não é a Grande Depressão, são coisas diferentes. A crise de 29 gera a Grande Depressão. Então, a gente pode pensar que uma é consequência da outra, mas não são a mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, a questão fala o seguinte: um dos motivos dessa violenta reversão de expectativas foi a falência das principais medidas estabilizadoras do New Deal, b. a política antitruste determinada pela Sociedade das Nações, c. a perda de mercados devido à descolonização afroasiática, d. a superprodução no setor primário dos Estados Unidos, é o crescimento da dívida norte-americana em relação às principais potências europeias. Então, vamos ver aqui qual a opção correta e eu tenho certeza que é a letra D, a superprodução no setor primário dos Estados Unidos. Então, vamos lá. A questão, vamos repetir, né, o que a questão fala para a gente. Inicialmente favorecida pelas condições internacionais do pós-Primeira Guerra, a economia dos Estados Unidos conheceu um período de forte expansão e euforia nos anos 20. Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, como eu coloquei na última aula, ele surge como a principal potência mundial. Então, a gente vai notar que os Estados Unidos ele sai da Primeira Guerra deixando a posição de grande devedor do mundo e assumindo uma posição de grande credor, vamos colocar dessa maneira. E aí, a gente começa a observar que a economia dos Estados Unidos, então, começa a atingir níveis econômicos que até antes eram impensáveis. E aí, isso vai gerar, na prática, na produção interna dos Estados Unidos, uma situação de uma superprodução e, ao mesmo tempo, vai ocorrer um estímulo por parte dos governos a um superconsumo. Então, a gente vai notar que no início da década de 20, a economia dos Estados Unidos ela era caracterizada por uma superprodução e um superconsumo. No entanto, a gente vai começar a observar, e eu falei nas aulas com vocês, que durante a década de 20 vai ocorrer uma recuperação da economia europeia que, após a Primeira Guerra, era extremamente dependente dos Estados Unidos, e que, através dessa recuperação europeia, eles vão se tornar cada vez menos dependentes dos Estados Unidos. E aí, o que vai acontecer? Ao passo que os Estados Unidos têm a sua influência reduzida em relação à Europa, aos países europeus como um todo, eles tinham que fazer um processo de diminuição da produção. Eles não tinham que continuar produzindo nos mesmos níveis que os anos após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, isso não aconteceu porque os Estados Unidos manteve uma superprodução, ao passo que a gente vem observando que o nível de consumo ia reduzindo cada vez mais. E aí isso vai gerar, lá em 1929, vai ser uma das causas para, em 1929, ocorrer a crise, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai gerar a Grande Depressão. Então, a resposta dessa aí é a D, a superprodução no setor primário dos Estados Unidos. Então, aqui está pensando como uma das causas para gerar a crise de 29 e a Grande Depressão. Então, aqui está pedindo as causas, não consequências. E por que eu estou falando não consequências? Porque o New Deal é uma consequência dessa crise, dessa Grande Depressão. Foi um programa que tentou recuperar a economia dos Estados Unidos. Então, ele vem depois de tudo isso, não vem antes. Beleza? Então, mais ou menos isso. A B, a política antitruste determinada pela sociedade... Não, isso não tem nada a ver, gente. Isso aqui a gente nunca falou. C, a perda de mercados devido à descolonização afroasiática. Gente,
descolonização afroasiática, década de 60, década de 70. Então, não, nada a ver. O crescimento da dívida norte-americana em relações principais potências europeias, não, nada a ver também. A gente vai observar que pós Primeira Guerra Mundial, a dívida das potências europeias vai crescer com os Estados Unidos e não o contrário, tá? Então, matamos também aqui a questão número 4. Agora, acho que a gente está preparado para ir para a nossa última questão. E aí a gente vai lá. Em outubro de 2009, completou 80 anos de uma das maiores crises da economia capitalista, conhecida como queda da Bolsa de Nova York de 1929, cujas implicações tiveram proporções globais. A partir dessa informação, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos ver aqui, já vamos marcar qual a opção certa, que é a A. E aí, vamos lá. A partir dessas informações da crise de 29, qual vai ser a opção incorreta? A A fala o seguinte, ó, na União Soviética, a crise de 29 teve um impacto avassalador, impedindo que este país colocasse em prática o seu programa de rápida industrialização e estabilidade econômica. Já vou falar aqui, não, nada a ver, gente, tem nada a ver mesmo, porque um dos poucos países que não sofreram com a crise de 29 foi a União Soviética. Porque a União Soviética, naquele momento, que já era liderada por Stalin, já estava passando por um processo, já estava adotando uma política econômica baseada nos planos quinquenais, ou seja, eles já tinham uma economia planificada, uma economia planejada. Então, eles foram um dos poucos países que não sofreram com a crise de 1929. Por conta dessa questão de ter uma economia totalmente planejada, que já estava pronta para criar planos em caso de crise econômica. Então, essa é a alternativa completamente incorreta, tá? Então, a gente vai observar que, quando surge a crise de 29, a União Soviética, por conta de ter uma economia planificada, não vai sofrer as consequências ou vai sofrer baixíssimas consequências em relação aos efeitos da crise de 1929 e por conta, mais uma vez, do seu processo, do seu programa econômico baseado nos planos quinquenais, tá? Então, é basicamente isso, né? A resposta é A. E aí, eu não vou ler a B, a C, a D e a E, eu vou deixar que vocês leiam, que vocês deem um pause aí no vídeo e que vocês leiam, porque essas estão corretas. Então, não tem muito que a gente ficar discutindo aqui em relação às opções corretas como um todo. Beleza, gente? Então, é isso. Reparem, todos os conteúdos que a gente trabalhou no nosso bimestre, perdão, a gente trabalhou e a gente está vendo agora como eles caem em vestibulares. Necessariamente não são vestibulares do Rio ou não são questões do Enem, mas vestibulares do país como um todo. E aí a gente está observando que eles caem de uma forma bem tranquila da gente conseguir entender. Não tem muito mistério. Então, assim, os vestibulares vão ocorrer esse ano. A gente já tem a data agora do Enem, que vai ser em janeiro e fevereiro de 2021. Então, assim, eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, mas também para a gente começar a fazer um processo da gente ver como as matérias que a gente estuda em sala de aula e agora nas nossas aulas virtuais, elas vão se fazer presente nos vestibulares. Então, essa é uma prática que eu vou começar a fazer com vocês, mais ainda, a gente já faz questões vestibulares, mas é uma ideia que eu vou começar a adotar de fato, de trabalhar em vídeos também falando sobre as questões de vestibulares e como elas caem. Tudo bem, gente? Então, encerramos a nossa aula. Estamos encerrando a nossa aula dessa semana de História. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, saindo somente se necessário e se sair, saindo de máscara, levando um álcool gel, para vocês se protegerem e a gente poder voltar para o novo normal, como gostam de chamar. Tudo bem, gente? Então é isso. Não deixem de enviar o portfólio, não deixem de fazer o teste com consulta, que essa semana está encerrando o prazo, hein? Então, o teste com consulta no dia 17 e o portfólio no dia 19. Não deixem de enviar e, se possível, se for possível enviar o mais rápido,
podem enviar também, que não tem problema algum. Valeu, gente, um abraço, até, estamos juntos. Tchau, tchau.